Os vales da vida seria o título dessa palavra. Eu queria que você atentasse, prestasse bastante atenção, porque tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra como história ou como parte de fatos que aconteceram, na realidade são sombra para a nossa própria vida. A Bíblia não foi escrita para uma região, para uma cultura, para um tempo. Não, a Bíblia foi escrita para todos os homens. E certamente ela se adequa à sua necessidade nos dias de hoje, à sua realidade nos dias de hoje. É importante que você atente para isso. A Bíblia não é um livro histórico, não, é um livro profético. Ela trata das coisas que estão acontecendo na nossa vida e acontecerão na vida dos nossos netos, bisnetos e assim por diante, como aconteceu na vida dos nossos avós. Então, ela é sempre atualizada, ela está sempre, digamos assim, no gerúndio, sempre no ato contínuo, tanto que o verbo para Jesus nunca é usado num verbo estático, ele está sempre em atividade, está sempre em ação. Isso aí é importante sabermos disso também. Lá em Mateus capítulo 26, eu quero que vocês caminhem comigo. A partir do verso 36 e 46, fala assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse-lhes: Sentem-se aqui por enquanto, eu vou ali orar. Eu vou especificar melhor essa parte do texto. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então eu quero dar ênfase a isso. Jesus estava triste e angustiado. Tristeza e angústia não são pecado. São consequências do seu estado de espírito. Jesus nunca pecou, no entanto, estava triste e angustiado. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. E disse novamente: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem eles. E aí vem aquele que me trai. Interessante que é um fato isolado. Isso aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira da paixão. E por que Jesus estava triste e angustiado? Eu quero retroceder um pouquinho. Hoje de manhã eu fiz uma viagemzinha com o pessoal nesse texto. Eu quero viajar um pouco mais profundo com vocês. É o domingo da ressurreição. Antes do domingo, sábado, sexta, uma semana antes, na sexta-feira, Jesus está entrando no templo pela 99ª vez. 99 vezes Jesus entrou no templo. No mínimo, porque Jesus cumpria a lei.
e para um judeu ele precisa estar 3 vezes ao ano no templo. Era a questão sine qua non do judaísmo. Ele tinha que estar na festa da Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Jesus esteve em todas as festas porque cumpria a lei. Então, naquela sexta-feira, Jesus foi na última Páscoa. Por quê? Porque Jesus transformaria a Páscoa em ceia na próxima quinta-feira. Então, naquela sexta-feira, ele foi, como um bom judeu, cumprir a lei. E deram a ele uma oportunidade, e ele se levanta e pega o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2, e ele lê assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e prisão aos presos. A abertura da prisão, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes de alma. Então, um dos papéis de Jesus era consolar os tristes, mas nesse momento ele está profundamente triste. E naquela sexta-feira, que ele foi da última vez ao templo, cumprindo a lei, depois de ter lido o profeta Isaías, queriam matá-lo, porque ele se disse ser este de quem Isaías falava. E eles queriam matá-lo, queriam anteceder aí uma semana, em vez de matar na semana que vem, na sexta-feira, mata nessa sexta-feira. E Jesus sai entre eles, imediatamente, porque não era hora de um confronto. E sabemos que no sábado ele segue para Jericó, 26 quilômetros na frente. Ele encontra no caminho o cego Bartimeu. E Bartimeu, os seus olhos haviam sido vazados pela guarda pretoriana. Ele era filho de Timeu, um dos insurgentes contra o governo romano. E ali, ele cura Bartimeu da cegueira e mantém seu caminho até Jericó, e Bartimeu vai gritando, louvando a Deus no caminho. É claro que Bartimeu não ficou para trás, Bartimeu seguiu Jesus, e ali na entrada de Jericó, ele vai passando aquela multidão, empurrando e querendo aproximar de Jesus. Ele olha para cima, em cima de um pé de sicômoro, um pé espinhoso. Estava um coletor de impostos chamado Zaqueu, que queria vê-lo de qualquer forma, mas Zaqueu era de pequena estatura, diz a palavra, e Jesus vira para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, desce depressa daí, me convém pousar na sua casa. Já devia ser no sábado à tarde, mais ou menos, porque ele parou para dar assistência a Bartimeu, a outras situações, e 26 quilômetros caminhando devagar, ele devia estar chegando à tardezinha em Jericó. Ali ele permanece na casa de Zaqueu, ali ele é julgado, porque as pessoas pensaram: esse aí está na casa de um coletor de impostos, de um homem desonesto, como é que ele pode ser profeta dormindo na casa de Zaqueu? Mas Jesus, no domingo cedinho, sem que ninguém esperasse, ele fala: vamos para Samaria. E sai ali de Jericó e vai para Samaria, 64 quilômetros a norte. E ele deveria ir para Jerusalém, mas ele resolve ir para Samaria. Ele distancia mais 64 quilômetros do foco dele, que seria Jerusalém. E chega em Samaria, meio-dia mais ou menos, ele se aproxima do poço de Jacó, e aquela mulher prostituta cultual estava naquele horário tirando água, porque não é hora de tirar água, mas ela, como prostituta, não podia se misturar às outras mulheres, então ela não poderia estar no horário que as outras mulheres tiram água, que na parte da manhã. Ela teria que ir para lá num horário que ninguém tirasse água, para que ela não fosse apedrejada, para que ela não fosse difamada, para que ela não fosse vilipendiada, desrespeitada. E ela chega ali e Jesus chega junto com ela. E Jesus andou 64 quilômetros para alcançar uma só vida, a vida daquela mulher.
E Jesus fala do evangelho para ela, fala da salvação, da restauração das vidas. Jesus fala do perdão, e aquela mulher fica maravilhada com o evangelho que Jesus vinha pregando, e ela vai na cidade e fala: ó, eu achei um homem, eu achei um homem. E as pessoas podiam estar olhando para nós: você achou um homem, você é prostituta, você acha um homem toda hora. E ela falou: não, eu achei um homem diferente. Eu achei um homem diferente. Ele me falou tudo sobre a minha vida. Eu achei o homem que as Escrituras falam. Eu achei o Filho de Deus. E aquela mulher leva o evangelho para aquela cidade de Samaria. Jesus, eles constrangem Jesus a dormir lá. Jesus tinha um compromisso em Jerusalém na segunda-feira. Mas ele dormiu ali, saiu pela madrugada. Aí segunda-feira inicia. Jesus, segunda-feira, já estava desde madrugada, 2, 3 horas da manhã, já devia estar andando. Por quê? Porque ele somou 26 quilômetros a 64 quilômetros. Ele andou agora 90 quilômetros até chegar em Jerusalém em um só dia. E chegando em Jerusalém, devia estar cansado, porque andou naquele sol causticante, andou naquela areia quente o dia todo. E chega em Jerusalém, o que ele faz? Ele volta ao templo. Ele volta ao templo. E chega no templo, que ele tinha entrado na sexta-feira, e as pessoas queriam matá-lo. Ele entra no templo dessa vez querendo matar as pessoas praticamente. Por quê? Porque ele chega irado, vendo aquilo que estava acontecendo no templo. Aí eu pergunto, já não acontecia isso? Sim, acontecia. Por que Jesus não se indignou das outras vezes? Porque agora ele entra como Filho de Deus. Ele já não entra mais como o Jesus judeu, como aquele que queria cumprir a lei. Ele entra agora para estabelecer o reino de Deus na vida das pessoas. E o texto está lá em Mateus 21, fala que Jesus entra no templo, expulsa todos que ali vendiam e compravam, mesas cambistas, derruba, e Jesus não se intimida com nada nem ninguém. Ele simplesmente cumpre aquilo que ele foi fazer na segunda-feira dentro do templo. E, amados, a prioridade dele é entrar no templo. Naquela época, a prioridade de Jesus era entrar no templo. A prioridade de Jesus hoje é entrar no templo. É entrar no teu coração. É entrar no meu coração. É entrar na nossa vida. E Jesus, quando entra naquele templo, ele encontra tudo de cabeça para baixo. Ele encontra valores de cabeça para baixo. Ele encontra desvalores. Ele encontra, na realidade, um templo vicioso, um templo cheio de usos e costumes, cheio de malicitudes, cheio de desvios comportamentais. E o que ele faz? Ele age contra tudo aquilo dentro do templo. É o que muitas vezes ele quer fazer dentro da nossa vida. Quando entra na nossa vida e está tudo fora do lugar. Entra na nossa vida e está tudo contradizendo aquilo que ele deixa como princípio. Que está lá, por exemplo, em Jeremias 7, 11. Este templo, onde meu nome é invocado, será porventura que se tornou um covil de ladrões, onde vocês se reúnem? Não, será casa de oração. Então, ele quer entrar no templo, que é o nosso coração, e fazer a diferença. Na terça-feira, isso na segunda, na terça-feira, ele aceita o convite de Simão, o leproso, e vai comer um churrasquinho na casa do Simão. E chega lá Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, derrama um bálsamo, quebra um alabastro, e derrama um bálsamo na cabeça de Jesus, e lava os cabelos de Jesus, lava os pés de Jesus. Ela lava com aquele bálsamo, que segundo historiadores dizem, custava mais de 300 moedas, mais de 300 dias de trabalho. Caríssimo. Judas Iscariote se indigna com aquilo, porque ele vê aquele dinheiro desperdiçado. E ele era ladrão, ele queria ficar com o dinheiro. Ele vê o desperdício daquele dinheiro e Judas fica indignado com aquilo. Na quarta-feira, Judas vai ao Sinédrio e vende Jesus por 30 moedas de prata. Lá foi derramado 300 moedas. Aqui Judas vende por 30. Na quinta-feira, Jesus resolve ter uma ceia com os seus discípulos e vai no Aliahá, na casa do pai de João Marcos, um homem próspero, rico, que morava em Jerusalém.
E lá ele tem a ceia com os seus 12. E dali ele vai ao Getsemane. E acontece o que nós estamos lendo no texto. Então percebam que a vida de Jesus está numa tribulação tremenda, terrível. Mas entre a tribulação, se vocês perceberam, ele para no caminho para curar o cego Bartimeu. No meio da tribulação, Jesus entrando em Jericó, Jesus consegue ver o pequeno Zaqueu em cima de um pé de sicômoro, no meio daquela multidão. No meio de toda a tribulação, Jesus consegue pensar numa mulher prostituta, que mora lá em Samaria, 64 quilômetros de distância de onde ele estava. Mas ele sai de onde está, anda horas, horas e horas, debaixo do sol causticante, e vai ao alcance daquela mulher. Percebam que Jesus, ele tem um plano institucional, mas ele tem um plano pessoal também. Enquanto Jesus está nos convencendo a todos como organismo, como igreja, ele está olhando o coração de cada um de vocês individualmente. E está desenvolvendo um plano, um projeto para cada um de vocês individualmente. Ah, mas ele está profundamente angustiado, e o texto está dizendo aqui, onde ele fala que está entristecido e angustiado. Mesmo entristecido e angustiado, ele tinha preocupação e os olhos fitos nos homens. Que coisa tremenda. Foi ali, naquele lugar, no Getsemane, onde ele está sofrendo uma prensa psicológica tremenda, espiritual tremenda. Está experimentando o cálice da ira de Deus, que deveria ser tomado por cada um de nós. E está enfrentando uma prova terrível, cheia de tristeza e angústia. E o que ele faz? Está no verso 37. Levando consigo Pedro, Tiago e João. As pessoas escondem sua história de dor, mas lá no Getsemane, todos nós estamos com Jesus, com as nossas próprias histórias de dor. E quando ele fala para Pedro, Tiago e João, fiquem e vigiem comigo, ele não está falando para Pedro, Tiago e João, ele está falando para o Júnior, ele está falando para o Paulo Henrique, ele está falando para o Fábio, ele está falando para cada um de nós, para vigiarmos em oração, para estarmos atentos. Amados, nós vivemos um tempo de pandemia, cheio de tristeza e de angústia, mas devemos estar vigiando, porque é a primeira deixa de Jesus àqueles que estavam ao lado dele. Vigiem e orem. Vigie e ora. Quantos de nós não ficamos ainda tristes e angustiados numa pandemia como essa? Nós devemos permanecer de vigia. Trata-se de uma guerra espiritual coletiva, mundial, mas também é uma guerra espiritual pessoal, individual. Nós devemos entender que o que Jesus falou para Pedro, Tiago e João serve para todos nós. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Isso é de extrema importância. Vigiar e orar em momentos de pandemia, de tristeza e angústia, é você vigiar as suas motivações, é você vigiar o seu coração, é você vigiar os seus valores. Examine-se, vigie. Aquele drama que só Deus e você sabem que está dentro de você, que você está passando. A sua guerra espiritual pessoal, vigia e ora. E o que mais Jesus faz naquele momento? Está no versículo 38. Diz-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele diz isso para quem? Para os seus mais chegados. Ele deixa 8 discípulos lá no pé do monte. Vocês sabem que na Bíblia,
Todo lugar de pessoas descompromissadas é o pé de monte. Multidão nunca subiu montanha. Multidão não paga preço, multidão não faz sacrifício. Multidão não é fiel, multidão não é constante, multidão não é perseverante, multidão não tem identidade. Ah, Jesus falou lá no monte das bem-aventuranças. Onde estava a multidão? Lá no pé do monte. Ah, Jesus foi orar. Onde estava a multidão? No pé do monte. Porque multidão não paga preço. Multidão, massa conduzida, só quer peixe e pão, milagre. Chega numa igreja onde não exige, não dá discipulado, onde não te ensina, onde você não persevera, onde a tua fé é somente por impulso, onde você não trata seu caráter, onde você não é tratado nos valores que você deva ter. Aquelas igrejas que é só o milagre, é só toma lá e dá cá, é só promessa. As multidões, elas querem isso, elas querem o benefício. Se colocar na frente delas um Jesus que não age em direção ao que elas querem, elas não vão. Porque elas não querem o Deus do milagre, elas só querem o milagre de Deus. Então esses 8 ficaram no pé do monte. Agora os 3 que tinham compromisso com Jesus, os 3 que tinham coração em Cristo, ele levou consigo. Mas mesmo assim, eles pisaram na bola. Mas nesse momento Jesus compartilha com eles. Você tem compartilhado da sua tristeza, da sua angústia com pessoas próximas a você? Você tem compartilhado? Essa história de isole-se, essa história de não se aproxime, amados, há um exagero muito grande nisso, mas muito grande. Por quê? Eu vivo debaixo do mesmo teto que a minha esposa. Nós estamos próximos o tempo todo. Vou me afastar dela para quê? Os meus filhos. Nós vamos cuidar uns dos outros, é nos cuidando pessoalmente. Agora, eu vou quebrar um relacionamento afetivo que eu tenho em nome de uma desconfiança de que a pessoa esteja enferma ou não. Queridos, por amor a ela eu me cuido, por amor a mim ela se cuida. Agora, o que acontece? Tem muita gente que está se isolando e não faz isso que Jesus fez. Jesus chama para junto de si Pedro, Tiago e João e abre o coração com eles. A angústia e a tristeza de Jesus, ele abriu o coração com Pedro, Tiago e João. Ele falou para os 3 o que se passava dentro do coração dele. Mas Jesus nos ensina um passo a mais ainda. Está no verso 38, um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou e disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus nos leva a entender que seja com quem você compartilhar os seus problemas, você nunca deve deixar de contar para Deus as suas tristezas e as suas angústias. Você não deve deixar de compartilhar com o próprio Deus. Compartilhe com o cônjuge, compartilhe com a pessoa amada, compartilhe com filhos, com os pais, compartilhe com amigos próximos, íntimos, mas compartilhe com Deus também. É o que Jesus fez. Jesus contou para os seus 3, mas ele não esperou a ajuda deles. Vocês podem me ajudar, vocês podem me aconselhar. Não. Ele apenas abriu o coração para aqueles 3 que eram próximos a ele. E ele saiu e foi buscar a solução no Pai. E não é a solução que ele queria. Não. É a solução que Deus quisesse para ele. Ele não buscou a solução dos seus pares, mas buscou a solução em Deus. Interessante que ele dá uma sugestão momentânea, se for possível, mas a decisão cabe a Deus. Nós temos que buscar a direção de Deus com todas as opções e providências já elencadas, já definidas. A gente vai falar: Deus, eu devo fazer aquela viagem, mas a passagem já está no bolso. Não é assim que Jesus fez.
Deus, o Senhor abençoa meu casamento? O Senhor abençoa meu casamento? Já está com a aliança no bolso já. Deus, arruma para mim um esposo, um homem de Deus, um homem com valores morais, um homem trabalhador, um homem gentil, desde que seja o fulano. Que opção Deus tem? Muitas vezes nós levamos para Deus as soluções antes mesmo de ouvirmos a voz dele. É como se a gente dissesse: Deus, vai ser bênção, não foi? Você já leva a solução para ele. Não é assim que Jesus fez. Jesus não fez assim. Jesus deixou a solução nas mãos de Deus. Compartilhou com os seus. Expressou, abriu o coração. Não deixe a sua tristeza e a sua angústia te tirarem da direção certa. A direção sempre será Deus. E essa direção que é Deus, na sua vida, ela não pode ser relativa. Ela precisa ser absoluta. Precisa ser absoluta. A este vale, chama-se Vale da Solidão. Por quê? Porque ele levou alguns amigos, deixou aos pés do monte, levou os outros 3 mais íntimos, e agora ele vai conversar com Deus, e o que acontece? Ele não sente Deus participando da oração dele, como sempre participou. Parece que o céu é de bronze dessa vez. Ele se sente só. Há um prelúdio aqui do momento que ele assumiria os nossos pecados e que ele merecesse a morte. Deus o deixa experimentar a solidão. Queridos, por que Jesus suou gotas de sangue, conforme Mateus descreve? Por que Jesus suou gotas de sangue? Não foi com medo do prego. Prego, ele trabalhou com prego a vida toda. Jesus trabalhou com prego e madeira a vida toda. Quem mexe com madeira e com prego que não dá uma martelada no dedo vez ou outra? Quem? Eu lembro, eu não mexia, e uma vez eu fui pregar um negócio da parede de casa lá, deu uma martelada no dedo, mas aí é o dedo, ó, né? E eu parei, segurei minha mão. O que foi? Eu falei: o dedo, a martelada no dedo. Está doendo? Eu olhei para ela. Claro que está doendo, né? E ela queria conversar, eu não queria conversar de jeito nenhum, eu não queria conversar. Eu queria que o mundo acabasse ali. Eu estava com a dor louca naquele dedo. Aí, para não ser indelicado com ela, eu falei: vou dar uma saidinha. E saí andando pela rua, curtindo minha dor de dedo, fingindo que não conhecia ninguém, porque as pessoas falavam: oi, e aí, tudo bem? Não, tudo bem nada, rapaz, o dedo está aqui, né? Curtindo aquela dor de dedo. Jesus, é claro que Jesus teve seus incidentes, teve no trabalho com madeira, e Jesus conhecia o prego que ia ser cravado na mão dele, e ele conhecia a madeira que iria ser pendurado. Então, Jesus não suou gotas de sangue com medo de madeira e de prego. Não era isso. Sabe por que Jesus suava gotas de sangue? Porque ele sabia que no momento em que fosse para ele morrer, Deus se afastaria dele. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, seria retirado dele. Por quê? Porque com o Espírito Santo, ele não conheceria a morte. Porque Jesus nunca pecou. E o salário do pecado é a morte. Como é que um homem que nunca pecou vai morrer? Não tem como morrer. Ele só morreria se ele assumisse o pecado da humanidade. Porque ele não tinha pecado. Ele, como um santo homem de Deus, ele não poderia morrer sem conhecer o pecado. E como ele não pecou, como ele poderia morrer? É o Espírito Santo de Deus se esvaziando, retirando dele, e o espírito de morte tomando conta dele, quando no momento em que ele assume o pecado de toda a humanidade.
e ele sabia que aconteceria com ele isso. E ele fala: Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da morte. É o cálice do abandono. E ele está angustiado porque ele vê a vida dele se esvaziando, aquele sentido sendo conclusivo naquele momento. Ele sabia que ele seria entregue nas mãos do inimigo daqui a pouquinho. Ele sabia que o inimigo estava vindo ao encontro dele e que esse inimigo era Judas Iscariotes. Ele olha para trás e vê Judas vendendo todo o amor que ele deu para Judas por 30 moedas. Ele não consegue odiar Judas. Judas, quando aproxima dele, ele olha nos olhos de Judas e fala: o que tu queres, amigo? Jesus dá a última chance para Judas. Mas ele está angustiado porque Judas traiu ele. Ele olha em volta dele e vê seus melhores discípulos dormindo. Dormindo, ele acabou de dizer o quanto angustiada estava a alma dele, o quanto triste ele estava. Os discípulos não deram a mínima, foram dormir. Foram dormir. Ele olha para dentro dele e vê o prenúncio da solidão pela primeira vez. Ele sente o abandono, Deus já preparando ele para o abandono. Ele olha para cima, onde estava o seu pai, Deus, naquele momento crucial. Deus prepara ele para o momento mais difícil do projeto da missão de Jesus. E ele olha para baixo e não vê ninguém protegendo ele. Ninguém protegendo ele. Centenas de pessoas, milhares de pessoas talvez, foram alcançadas pelo poder dele. Nesse momento, não tem ninguém a favor dele. Ele olha para frente e não vê esperança alguma de não ter que beber daquele cálice. Todos os lados que ele olha, ele vê desesperança. A mais profunda dor da alma é a ingratidão, amados. E era exatamente o que ele estava sofrendo, enfrentando na alma naquele momento. Agora, como Jesus venceu tudo isso? Como ele estava, eu mostrei para vocês. E porque estava, eu mostrei para vocês. As circunstâncias que ele passou e que levaram ele a essa tristeza, eu mostrei para vocês. Agora, como ele saiu disso? Guardem isso aqui que eu vou falar para vocês. A primeira coisa, ele orou, ele foi orar. Ele foi orar. Olhem aqui para mim. Olhem bem para mim. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Nessa pandemia toda, quantas vezes você orou? Você tirou tempo com Deus em oração, para buscar a presença de Deus, a misericórdia de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus sobre a sua vida, para pedir a Deus misericórdia que você não pegasse a tal da Covid, para pedir a Deus que se pegasse, que você não fosse entubado, para pedir a Deus se fosse entubado, que você retornasse. Quantas vezes você fez isso que Jesus fez? Diante de uma profunda tristeza e agonia. Jesus orou. Orou primeiramente humilhado. Orou humilhado. Nós não merecemos nada, meus queridos. Humilhar-se perante Deus é você saber quem é Deus e quem é você. Uma vez eu falei para vocês aqui que no radical da palavra adoração tem a ideia de beijar o chão. Beijar o chão no sentido de dizer ao pó: pó, chão, eu e você somos um. Aplicando o que está lá em Eclesiastes: e o pó volte à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu. Você adora a Deus reconhecendo quem Ele é e quem você é. Você é pó. Você é nada. Você é pó. Por isso que o Papa João Paulo, ele chegava nos lugares, nos outros países, a primeira coisa que ele fazia, descia do avião, era beijar o chão. É expressando isso que a palavra adoração nos leva a entender. É se humilhar,
humildemente se colocando sob a vontade do Pai, se prostra com o rosto em terra. Esse prostrar-se com o rosto em terra é beijar o chão. Ele estava orando e chorando. Orando e chorando. Quantas vezes você chorou nessa pandemia? Quantas vezes você chorou diante de Deus? Ou o teu orgulho não te deixa chorar? Quantas vezes você diz para Deus: Deus, quem sou eu para pedir alguma coisa? Mas tem misericórdia da minha vida. Foi o que Jesus fez. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de Covid-19. É o que nós falaríamos. Contudo, seja feita a tua vontade. Se não por você, amados, por amigos, por pessoas que você conhece. Jesus orou intensamente. Ser intenso na oração. Não é, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que está no céu, eu vou orar 50 Pai Nosso. Você vai encher o saco de Deus, isso sim. Você vai perturbar Deus. Para com esse negócio de repetição. Lê Mateus capítulo 6. Vai entender. Entra no seu quarto que está em secreto e fala com o seu pai que está em secreto, mas conversa com Deus. Seja intenso. Seja intenso. Seja sincero. Converse com Deus. Intensidade. Lucas diz que ele foi confortado por um anjo enquanto orava. Por quê? Porque ele suava sangue. A intensidade da oração de Jesus era tão profunda que ele suava gotas de sangue. Você já foi intenso na sua oração? Você já buscou com intensidade, sem desvios de atenção? Fazer isso por 1 minuto, a gente consegue, por 2 minutos a gente consegue. Jesus fez por 3 horas consecutivas. Imagine, ele cobrou de Pedro. Ele cobrou de Pedro. Não puder chorar, vigiar nem 1 hora, é porque ele estava acabando de fazer a primeira hora de oração. Mas com intensidade. Quem está entendendo, diga amém. Jesus orou perseverantemente. Apesar da desistência dos seus pares, dos discípulos, ele orou no primeiro período mais de 1 hora. Você já ajoelhou com o rosto em terra, agoniado de tristeza, profundo pesar por tudo que está acontecendo, e já orou 1 hora? Você já orou 1 hora, pelo menos? 1 hora? 1 hora, com o rosto em terra, ajoelhado? 1 hora, pelo menos? Jesus orou 3. 1 hora. Orar perseverantemente. Amados, a cultura da oração, nós temos perdido ela. Nós não temos ideia do poder que tem a oração. Orou com vigilância, pois havia uma guerra espiritual sendo travada naquele momento. Amados, nós vivemos uma guerra espiritual. Vê o ministro do STF agora dizendo, é direito da igreja, é constitucional que a igreja esteja aberta. Sim, era também, há semanas atrás. No entanto, a igreja estava tão opressa, a igreja estava tão subjugada, a igreja estava tão condenada por si mesma, que a igreja não lutou pelos seus direitos. Não lutou. O que está acontecendo? De repente, nós não temos vigiado. Não temos vigiado. Nós não temos, glória a Deus, a glória de Deus, nós não temos um caso sequer de irmãos nossos que tenham sido entubados, alguma coisa nesse sentido. Membros da Shalom, nós não temos nenhum caso. Temos parentes, infelizmente, parentes de irmãos da igreja. Mas membros da igreja, não. Agora,
Vamos vigiar. Vamos vigiar. Será que nós estamos preparados para enfrentar esse inimigo que permanece tanto tempo causando medo, pavor, terror, insegurança, depressão? Nós devemos fazer como Jesus, orar com vigilância pelos nossos entes queridos. Não dormir no sono da desistência, do descaso, como os discípulos. Orou com submissão. Submeter-se à vontade de Deus. Será que nós temos feito isso? Nos submetido à vontade de Deus? Interessante que Jesus deixou 8 dos discípulos lá embaixo, daqueles que seguiam ele. Judas já não estava mais com ele. Judas viria depois, mais para traí-lo. Subiu com 3, com Judas 4, com 8, 12. Mas havia um 13º. Foi João Marcos, escreveu o livro de Marcos. Ele era menino ainda, e ele estava no terreno do pai dele. Esse Getsêmani pertencia provavelmente ao pai dele. E a Bíblia fala que ele estava envolto num lençol, ele devia estar dormindo, aí se embrulhou no lençol e seguiu Jesus de longe. Mas ele estava bem próximo a Jesus, e ele viu Jesus conversando com Deus. E ele é o único evangelista que escreve no livro dele assim, que Jesus chamou Deus de papaizinho, Abba Pai. Papaizinho. Percebam, queridos, mesmo Deus sendo papaizinho de Jesus, ele se submete à vontade do Pai. E quando um papaizinho não poupa um filho como Jesus, um filho maravilhoso como Jesus? Vocês sabem quando Deus não poupa um filho maravilhoso como Jesus? Quando o propósito é maior que a circunstância. Vocês sabem quando um filho como Jesus ama tanto, tão profundamente um pai que teve que abandoná-lo? Quando o propósito é maior que a vida. E eu pergunto a você nessa noite, o propósito de Deus na sua vida é maior que o quê? É maior que o quê? Sabem por quê? Nós estamos com metade das condições, mais as cadeiras vazias, nós estamos exatamente como a lei determina. 30% aproximadamente do potencial do salão. Foi aberto, daqui por diante, pessoal sendo vacinado, a igreja vai voltar a ter os cultos que tinha. Glória a Deus por isso. Mas durante a pandemia, o que nos impedia de vir? Mesmo com a igreja vazia? Faltava-nos propósito. O que nós precisamos ganhar na nossa vida é propósito. E o maior propósito da igreja nos dias de pandemia era ser igreja. Nós passamos por por trevas terríveis nesse 1 ano e pouco que estamos na pandemia. Trevas terríveis, onde faltou luz do Evangelho. Numa insipidez terrível de vida, numa vida insossa, numa vida sem gosto, numa vida sem entusiasmo, numa vida sem vida. Faltou sal, faltou a igreja para salgar as vidas, para temperar as vidas. É isso que nós devemos buscar. Propósito acima do nosso propósito pessoal. Um propósito de Deus que alcance a nossa vida acima do propósito individual. Vamos ficar de pé? Reparem, Jesus estava angustiado e triste. Ele luta contra isso, orando. Ele luta contra isso,
se submetendo. Ele luta contra isso, perseverando. Ele luta contra isso, vigiando. Ele luta contra isso de forma intensa. Ele luta contra isso, se humilhando. É o que ele nos ensina nessa noite. Feche seus olhos aí no seu lugar. Olhe para a sua própria vida e responda para você mesmo: com que você tem lutado contra a angústia e a tristeza que tem te assolado? Que armas você tem usado? O que você tem feito por você mesmo? Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. O que você precisa fazer? É uma luta individual, é uma luta pessoal, apesar de termos ela como desafio coletivo. É você e Deus. Você e Deus. Quantos irmãos nossos chegaram naquela hora da morte e descobriram que era algo pessoal. Ele e Deus. Agora também é você e Deus. Mais ninguém. É algo entre você e o teu Pai, como era algo entre Jesus e Deus. Relembre essa palavra e veja a solução que Jesus encontrou. Porque certamente, se ele buscou essa solução, era porque era a melhor solução a ser encontrada. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nessa noite, que você vá para casa no entendimento de que quem tem que orar por você é você. Quem tem que lutar por você é você. Quem tem que orar de forma incessante por você é você. Quem tem que perseverar é você. Quem tem que vigiar por você é você. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, meu irmão, e gere um propósito tal na tua vida que não exista nada maior que esse propósito. Porque esse propósito é o que Deus quer para a sua vida, no nome de Jesus.